Muito bem, sejam bem-vindos, alunos, aí na sexta-feira. Que dia que é hoje? 31, né? Olha, 13 invertido, hein? Olha que medo. Sexta-feira, 31, olha que medo. Não teve graça, desculpa. Muito bem, estamos de hoje aqui. Um abraço, pessoal lá de... O pessoal que está aqui na Liberdade mesmo, meus amigos, o Benizário e companhia. O pessoal lá de Araçatuba está sempre com a gente. Um abraço, pessoal de Araçatuba. O pessoal lá de Osasco, pessoal de Santo Amaro, pessoal da Alphaville. Beleza, sejam bem-vindos, pessoal de Aracaju. Aliás, abraço especial pessoal de lá de São Luís. Nós tivemos 39 simulados aí em São Luís. Acho que foi a cidade que teve maior quantidade de alunos fora São Paulo. Então, parabéns, pessoal de São Luís aí que enfrentou aí segunda fase em constitucional. Aliás, tem alguns estados que são recorrentes a quantidade de alunos lá em constitucional, né? Pessoal de São Luís, Imperatriz, Volta Redonda não, Campo Grande, Santos cresceu bastante agora. Que mais? Qual outra cidade, Paulo? Ajuda aí, filho. Que tem bastante aluno, filho. Espírito Santo geral, pessoal de Aracaju também. E aquele negócio, depois a gente vai divulgar. Agora, pessoal, eu estou acompanhando umas correções de simulado. Eu não sei se o cara está de sacanagem ou é para me irritar, né? Teve um arrombado, não vou dizer o nome dele, que ele fez a peça nas 5 folhas das questões, mais as 4 da peça. Sabe o negócio? Em 9 folhas e não terminou a peça. Parabéns! Você me irritou profundamente. Mas faz parte do jogo. Acho que ele queria tirar um saco e testar para saber se o pessoal está corrigindo mesmo. O pessoal está corrigindo de verdade, viu, filho? Beleza? Tanto é que você está reprovado. E não cabe recurso. Está indeferido. Paulão vai comentar com vocês esse último exercício. Aliás, que vocês alguns já fizeram, porque tem gente, a Rosa está corrigindo, a Gabi também, o Gustavo também. O próprio Paulo também está corrigindo peças já que já foram enviadas. Que tem até quarta-feira para corrigir, né? Então, Paulão, com a sua propedêutica. Boa noite, pessoal, tudo bom? Você quer comentar uma coisa do simulado? Aproveitando então. Vou comentar primeiro a peça da semana e depois eu falo um pouquinho sobre o simulado. Bom, na peça dessa semana que vocês tinham que fazer, era uma reclamação e deixava o enunciado bem claro que era uma reclamação. Se eventualmente alguém fez um MS, fez um HC ou algo parecido, vejam que na verdade no próprio enunciado ele falava que você tinha que garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Pega o VAD e veja se está marcado, pessoal. Essa informação, juntamente com a violação de súmula vinculante, é justamente o que vai fazer você pensar na reclamação. Por isso que a gente sempre fala, leia o enunciado, preste atenção nessas palavras-chave que ele traz para vocês, que é isso que faz com que você consiga identificar rápido a peça. Então aqui a gente era uma reclamação e como legitimado ativo, quem era? Às vezes você podia ficar na dúvida, mas é o Jones Júnior ou é o advogado? Aqui, o direito do advogado é que estava sendo violado. Do quê? O direito dele ter acesso até os autos do inquérito. Então, não é, embora ele esteja representando o cliente, é o direito dele de ter acesso. Então, ele vai figurar como legitimado ativo na reclamação. E, sendo reclamação, ela vai direto para o STF, com base lá no artigo 102, inciso 1, a linha L. Tá certo? Essa altura do campeonato já deve estar tudo marcado, hein? Bom, e aí como legitimado passivo? É o próprio juiz que negou o acesso no inquérito, que é o juiz da sexta vara. Fundamentos. Fundamentos, primeiro, a súmula, que é justamente o que vai fazer que você use a reclamação, que é o cerne da questão, era a súmula vinculante número 14, mas outros fundamentos poderiam ser utilizados também, como o Estatuto da Ordem, que garante lá no artigo 7º o direito do advogado de ter acesso aos autos e justamente poder utilizar dessas informações para defender o seu cliente. Outra coisa, concessão de liminar. Em reclamação, é possível sim a concessão de liminar. Isso está previsto onde? Naquela leizinha que trata do processo lá dos tribunais superiores, a Lei 8.038. Também é importante estar essa lei marcada, Lei 8.038, no artigo 13 e seguintes, ela trata do procedimento da reclamação e lá ela estabelece que é possível no artigo 14, né, da Lei 8.038, que cabe então a liminar, né, a suspensão daquele ato para que ele possa então ser até apreciado e depois julgado ao final. Essas informações caberiam então a liminar. Que mais que nós tínhamos? Lembrar sempre no final, se você pediu a liminar, peça a ratificação. Você pede a procedência do pedido com a ratificação da liminar. Okay? Aqui a gente no curso tem aquela discussão de saber qual a natureza jurídica da reclamação. A gente adota que seja uma petição inicial, segue os modelos do artigo 282 do CPC,
coloca todo aquele roteirinho do 282, sem nenhum problema, pode até, como a gente considera uma petição inicial, coloca o valor da causa, R$1.000, conforme o padrão da FGV, sem qualquer problema. Acho que não tinha tanta dificuldade na estrutura da reclamação. Era uma peça até simples de fazer, como uma petição inicial. Você coloca lá os fatos, você vai narrar o que aconteceu, já estava praticamente a história aqui, e dizer, houve violação da súmula, do estatuto da ordem, pode colocar, sei lá, princípio da dignidade da pessoa humana também, dizer que o advogado ele tem, no exercício da sua profissão, o acesso aos autos, ele tem que ter esse acesso para poder defender melhor o seu cliente, garantir, então, o direito de defesa. Bom, acho que com a reclamação, era isso que eu tinha que dizer. A fundamentação, como sempre, vocês têm melhorado bastante. Utilizar o raciocínio jurídico, cita o artigo, explica um pouquinho o que aconteceu no caso concreto e depois faz aquela conclusão. Bom, com a peça dessa semana, acho que era isso. Não encontrei tanta dificuldade. O pessoal foi bem, no modo geral. Assim. Com relação ao simulado, então, agora mudando um pouco de assunto, está tendo simulado. Bom, a peça, vocês viram, também acho que era de fácil identificação, que era uma ação popular. Ele já dizia logo de cara que havia uma lesão ao patrimônio público lá municipal, que existia um ato na verdade, um conluio lá do prefeito com o presidente da empresa, juntamente com o outro filho dele que foi nomeado assessor e mais o diretor lá do departamento de divulgação. Lembrando, em ação popular, você tem que sempre se ater ao artigo 6º da Lei 4717, que ela trata lá de todos os legitimados passivos. E lá você vai ver que ele coloca um rol, um monte de pessoas que podem figurar. E nesse caso, caindo a ação popular, certamente ele vai pôr um monte de gente para você colocar no polo passivo. E era o nosso caso aqui. Eram 4, então, legitimados passivos que vocês tinham que colocar. O prefeito, o presidente da empresa, o filho dele e o diretor lá do departamento de divulgação. Por quê? Todos eles juntos praticaram um ato que violou o patrimônio público. Lembrando que era uma empresa pública. Então, o próprio dinheiro que ela gastou com a propaganda também dinheiro público. Então, quanto à legitimada passiva, vocês tinham que colocar todo mundo. Legitimada ativa, também simples, né? Era o próprio vereador aqui que mencionava no enunciado. E lembrando, quando se trata de legitimidade ativa em ação popular, lembrar daquele requisito do parágrafo 3º, do artigo 1º, que trata da qualidade. Você tem que demonstrar que ele tem a qualidade de cidadão. Isso você pode colocar tanto no preâmbulo ali, colocar que está sendo juntado o título de eleitor, ou então fazer um tópico à parte, dentro da fundamentação, dizendo, olha, aqui está comprovada a qualidade de eleitor com a juntada do título. Não precisa também ficar discorrendo muito. Em um parágrafo, assim, 4 linhas, você consegue demonstrar isso bem claro. Que mais? Fundamentação. Na fundamentação, a gente não pôs tanto artigo. Vocês viram que nosso gabarito lá tinha poucos fundamentos. Mas era justamente, vocês poderiam explorar mais o vademecum e colocar outros. A gente colocou o quê? Os princípios administrativos, do artigo 37, e colocou também aquele artigo, o inciso 2º e 1º, que trata lá da questão do concurso público. Por quê? O Sócrates Júnior, que era o que foi nomeado assessor, foi nomeado sem qualquer concurso público, e isso, evidentemente, viola todo o princípio de concursos e própria legalidade dos atos administrativos. E, como fundamento também, eram esses. E, você podia também colocar outros princípios envolvidos, legalidade, podia citar a lei de licitações, eventualmente, poderia colocar outros fundamentos. O importante é conseguir desenvolver o raciocínio. Vocês viram, e é até importante que, por ser uma ação popular, e ter todos esses rol de legitimados passivos, esses fundamentos, acabou sendo extenso. O pessoal foi até o final mesmo. Não teve gente que conseguiu fazer rapidinho. Alguns fizeram, mas aí é óbvio que deixaram de colocar outros aspectos que deveriam ser colocados. Liminar é possível, sim. Só um parênteses aqui com relação a liminar. Na lei da ação popular, existe uma previsão expressa de liminar, no artigo 5º, parágrafo 4º. Então, algumas pessoas colocaram o 273 do CPC. Pode até se aplicar ao CPC de modo subsidiário, mas se tem previsão expressa, procurem usar o que a lei estabelece, que é esse justamente. Demonstra o quê? Fumus boni iuris e o periculo in mora, sem problemas, tá certo? Pedidos. Os pedidos na ação popular, ela tem alguns aspectos específicos que a própria lei também traz. Por exemplo, a questão de condenação em perdas e danos, que tem lá no artigo 11, questão em custas e honorários, no artigo 12 da lei. Eu não coloquei, eu deixei não lembrei, não vi que tinha isso na lei.
Bom, você pode até ter um desconto, mas o importante, por isso que a gente fala, sempre leiam as leis dos remédios constitucionais, passem um marca-texto em todos os artigos, porque você sempre encontra alguma coisa que vai ser fundamental, principalmente para o seu pedido. Às vezes lá você acha um artigo que, olha, isso aqui é importante. Aí você já deixa marcado, porque facilita a sua vida. Com relação, deixa eu ver, liminar, pedidos, legitimidade ativa, passiva, competência. Na competência, o pessoal, pelo menos de algumas que eu corrigi e conversei com os demais professores, a gente percebeu que houve um pequeno... O pessoal assim, não foi tão bem na questão da competência. Por quê? Lembrando, em ação popular não tem foro de prerrogativa de função. Então, embora no polo passivo esteja o prefeito, não vai para o TJ, não vai para o STJ, não vai para o STF. É no juízo de primeiro grau. A única diferença que pode ocorrer, eventualmente, é que se mexer com verba federal, aí vai para o juízo federal de primeiro grau. Se mexer com verba estadual, municipal, vai para o juízo estadual. Mas é sempre no juízo de primeiro grau. E se atentar também, pessoal, com relação à própria escrita do endereçamento. É excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho vara cível da comarca, depende aí do exercício que ele traz para vocês, se é comarca, se não é, você põe só da vara cível da cidade X, do município Y, no caso. Por quê? Porque também isso pode se perder ponto. Às vezes o pessoal pecou justamente um pouco nisso. Às vezes acertou que era no juízo de primeiro grau, mas aí errou nessa parte de definir. É a vara, é a comarca, é não sei o quê. Ficou um pouco nebuloso isso daí. E outro detalhe, algumas pessoas colocaram vara da fazenda pública, ou seja, vara especializada. Se eventualmente você colocou vara especializada, o que a gente recomenda? Use a vara cível. Por quê? Aqui era um caso hipotético, um município Y. Você não sabe se lá tem vara especializada. Isso depende, de acordo com cada local. Então, na dúvida, se você não sabe, coloca vara cível, que se não tiver vara especializada, vai ser certamente na vara cível. Então, é isso que vocês tinham que se atentar. Esses pontos são pequenas coisinhas. Aqui a gente, na nossa correção, a gente pontuou isso. Melhor, descontou, né? A gente descontou essas questões. Mas, eventualmente, na sua prova, eles nem passam batido. Mas a gente coloca justamente para que você se atente e não deixe passar esses detalhes. Bom, com relação à peça, é isso. Você quer comentar as questões? Ou... Então tá. Então, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Paulão. E é o seguinte, então, moçada, com relação à ação popular, quando caiu em prova e admitiu-se tutela antecipada na ação popular e liminar. Só que a gente quer que você use o texto legal. A lei fala liminar, vamos usar liminar. Beleza? Está combinado, então? Quando caiu na prova oficial, admitiram as duas coisas, tanto a liminar quanto a tutela antecipada. Fizeram uma salada, novamente, aquele pessoal que não conhece a arte. Se tem liminar previsto na lei, se usa liminar, cara. Beleza? Com relação à vara da Fazenda Pública, quando caiu também, eles admitiram vara da Fazenda Pública e admitiram vara cível. A gente recomenda vara cível porque é uma prova nacional, não sei se naquele estado tem vara da Fazenda Pública. Beleza? Então, essas duas coisinhas, essas pequenas correções já caíram em prova oficial. Aliás, você percebe que você está fazendo provas oficiais. É cansativo, enche o saco, não sei o quê, mas não tem outro jeito, cara. E como eu estava conversando com o pessoal aqui antes de começar a aula, seria muito fácil para mim chegar para vocês, ó, a tendência, gente, é cair um remédio constitucional, ok? E falar de controle de constitucionalidade. Eu pautar o curso inteiro só em cima disso. E se não cai um trem desse, cai uma coisa diferente? Eu preferi saber muito mais coisa e usar menos do que ficar no menos e ficar sofrendo na prova, né? Aquele filho da puta não ensinou isso. Então a gente vai sofrer aqui, porque se não cair alguma coisa que a gente ensinou, você tem condição, com o mínimo, resolver o resto. Beleza? Tá, outra coisa que eu queria falar para vocês, da peça e tal. Tinha mais uma coisinha que eu queria falar. Qual que é? O rapaz até que lembrou. Professor, é que o pessoal de Porto Velho estavam com dificuldade com relação à peça inserir MS coletivo e ação civil pública. Aliás, vamos fazer isso aqui agora, vai. Como distinguir MS coletivo e ação civil pública? Então vamos aí, moçada. Divida o caderninho no meio, quem quiser. Nós vamos discutir alguns temas atuais hoje em dia, viu? Hoje nós vamos comentar um pouquinho dessa nova lei de São Paulo com relação ao barulho, a questão da morte de índio, quem é competente. Tem uma outra coisinha que eu quero comentar com vocês, coisas atuais, porque o seu examinador gosta de coisas atuais. Né? Esse negócio da... Vocês ficaram sabendo que quase foi impedido de acontecer o jogo lá no Maracanã, Brasil e Inglaterra? Será que isso tem aspecto constitucional no meio? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos discutir, resolver a treta primeiro aqui. MS coletivo, ACP.
Vamos começar pelos fundamentos, moçada. Vai. MS coletivo. Onde está? Artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Concordam? Pergunto para os senhores, tem uma lei própria? Isso é rápido, nessa altura do campeonato tem que ser rápido. Qual lei? 12.016 de 2009. Me vai na lei e me acha o artigo que fala do MS coletivo. Isso é rápido. Vá na lei 12.016, e aula prática, filho, tem que trazer o VAD, né, filho? Vá na lei e me acha, por favor, qual que é o artigo específico do MS coletivo que tem que constar no nosso preâmbulo. 21, muito bom. Checa se já está pintado. Artigo 21 da lei. Está pintado? Tá. Então você agora vai ler esse artigo 21, ele compreende o texto do próprio inciso 70 das alíneas A e B de lá, né? Então o mais abrangente é o artigo da lei. Concordam? Então você tem 30 segundos para ler aí, com calma, o artigo 21 da lei. Não tenham pressa, leiam com calma o artigo 21 da lei. Enquanto isso, um abraço pessoal de Santos, o Alexandre, o pessoal lá, firme e forte, tem 17 constitucionalistas lá em Santos, beleza, bacana. Pessoal de Macapá também, mandou um abraço, pessoal de Macapá que está firme com a gente também, bacana, hein? Pessoal de Santos, esse tema que nós vamos tratar, negócio do barulho, dessa lei, essa lei do município de São Paulo, vocês podem aplicar aí no litoral, Santos, Praia Grande, para evitar aqueles imbecis que param o carro na frente da praia e fica aquele som que é um inferno, sabe? Eu entendo que é totalmente constitucional. Gente vai dizer que é inconstitucional. Eu acho que é constitucional. Quer ouvir som alto? Compra aquele negocinho de jogador de futebol, aquele fone de ouvido parece um Dunkin' Donuts. Fica aquele Dunkin' Donuts, fica só ele surdo, porra. Leram o artigo 21? Eu pergunto aos senhores, meus amigos, quando você ingressa, vocês como advogado vão impetrar um MS coletivo, é para proteger todo mundo ou o interesse daquele grupo de pessoas? Interesse daquele grupo de pessoas. Então, tem um interesse pessoal aqui, não é isso? No MS coletivo tem um interesse pessoal. Quando eu digo pessoal, entenda, daquele grupo de pessoas. Pessoal, você entenda, daquele grupo de pessoas. Tudo bem daqui, moçada? E importante, quando se fala em MS coletivo, tem que lembrar, né? Aqueles requisitos tradicionais. Quais são os requisitos tradicionais do MS individual que se aplicam ao MS coletivo? Fala, isso, direito líquido e certo. O perfil do nosso examinador é não criar polêmica, que se criar polêmica a gente vai na bota dele, beleza? Quando ele fala direito líquido e certo, você vai entender. Comprova-se com documentos. Ele vai trazer essa ideia. Existe uma certidão, existe um certificado de propriedade, ele vai dizer que tem um direito líquido e certo. Beleza? Então, comprova-se com documentos. Joinha? É lógico que na nossa vida prática, em algumas situações, o nosso direito líquido e certo, em algumas situações, é só o artigo previsto na Constituição, na lei. Tem algumas situações, por exemplo, quando você quer proteger a sua intimidade, que o seu direito líquido e certo é só o texto da Constituição e da lei. Então, liminar em MS individual para retirar aquela divulgação daquela minha imagem em certa situação que não deveria estar nas redes sociais. Me diga uma coisa, quando você compra um prédio, aliás, um apartamento num prédio, numa cobertura, e você fica distante de todo mundo, não tem ninguém perto de você. Como quem brincou comigo, o pessoal lá de registro. Tem 2 prédios na cidade. Então você comprou na cobertura num canto lá, para ninguém ver o que você está fazendo lá. Se você está pelado lá em cima, você está atingindo a intimidade de alguém? Violando a intimidade de alguém? Está afetando a liberdade de alguém? Não, você está peladão, tranquilão. Agora não. O paparazzi fica com o helicóptero filmando você pelado. E coloca nas redes sociais. Você pode processar esse cara ou não, rápido? Lógico que pode, até deve, porque ele está numa situação anômala, identificando você no seu prédio e divulgando as imagens que está pelado lá, dando uma sapecada na piscina. Tranquilex? Ele fica reparando na sua estria. Tem uma coisa errada com esse cara. Muito bem. Filho, direito líquido e certo. Tranquilex? Comprova-se com documentos. Em alguns casos especiais, o simples texto da Constituição e da lei. Tudo bem até aqui, moçada? Só que ele não vai ser otário de colocar uma situação tão tormentosa na sua prova. Ele já aprendeu que a gente a brincadeira mais embaixo. Ele vai colocar, existe direito líquido e certo, entenda, um documento de propriedade, uma certidão, um laudo pronto, tem um laudo pronto, beleza? Tá. Direito líquido e certo, não é caso, vá lá, nem do que, nem do que. Isso, nem de habeas corpus e nem de habeas data. Tranquilo? Não é caso de habeas corpus ou de habeas data. Tranquilo? Não é caso de habeas corpus nem de habeas data.
Adivinha quem está pisando na bola? É um particular ou uma autoridade pública? Uma autoridade pública, né? Quem está pisando na bola é uma autoridade pública. Beleza? Ou um particular investido na autoridade pública. Beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Mas entenda, tem uma autoridade pública pisando na bola. Tudo bem daqui? Então, MS coletivo, adivinha. Se eles forem colocar na sua prova para você optar por um MS coletivo, me diga quem está no artigo 21 aí que vai aparecer no polo ativo da ação, ou no polo passivo. Partido político, representação no Congresso Nacional. Me diga, é um partido que tem quem? Tem quem? Ou um deputado federal ou um senador, no ato de impetração. Lembra, eu conversei com vocês já? Se impetrou, durante a instrução do MS, perdeu aquela representatividade. Continua o julgamento ou não continua? Continua. O Supremo entende que continua o julgamento do MS. Até aqui, beleza? E embaixo, quem mais? Você advogando para quem? Organização sindical, entenda, sindicato, que mais? Entidade de classe, você advogando para OAB, quem mais? Você advogando para uma associação de proteção às pessoas que têm ouvido sensível, por exemplo. Há quanto tempo tem que existir essa associação? Um ano. Lembra que nós já discutimos a questão da dispensar o prazo de um ano? Então me diga, quais são os fundamentos para dispensar o prazo de um ano? Onde estão? Alguém já deve ter marcado em algum canto aí, moçada. Eu lembro que o estudante 11 lá falou, que mandou uma tuitada também. Teve mais alguém que deu uma tuitada dizendo, olha, são em tais e tais artigos. Uma moça também, uma moça muito bonita também, disse, ó, então o artigo tem um fundamento. Eu quero saber agora, de modo imediato, porque se cair na prova não vão ficar perdendo tempo, quais são os fundamentos para dispensar o prazo de um ano? Na lei do MS tem isso aí, moçada? Veja com calma. Se você tem certeza, fale não. Professor, vou dar uma lida. Filho, você está com a lei na mão aí. Pois devolve, hein? Qual que é o artigo? Seu nome é? O Lucas está falando para mim do artigo 5º da lei da CP. Concordam ou discordam? Parágrafo 4º. Artigo 5º, parágrafo 4º. Concordam ou não? Vamos colocar essa observação no caderninho, por favor? Dispensa do prazo de um ano. Dispensa do prazo de um ano no MS. Dispensa do prazo de um ano no MS. Dispensa do prazo de um ano no MS. Artigo 5º, né? Parágrafo 4º da lei 7347, né? Lei 7347, lei 7347 de 1985. Lei 7347 de 1985. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Beleza? Será que tem mais um outro fundamento, moçada? Sabe que no CDC tem? Artigo 82, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Chequem para mim, por favor. O outro fundamento para dispensa do prazo de um ano. Cheque se tem o artigo 82, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. E se concordar, já pode anotar no caderno. Se concordarem, já pode anotar no caderno também. Todo mundo junto? Senhor, manda um meado para mim, que sozinho em Araxá. Minha amiga Ariane, né? Bonitona também, parabéns, viu, Ariane? Sucesso, filha. Um abraço pessoal lá também, lá de Araçatuba, tá firme e forte com a gente. Depois tira uma foto, mostrar aqui pra gente colocar no Face lá, Paulo. O pessoal de Araçatuba tá firme e forte com a gente sempre, né? Um abraço pessoal de Araçatuba, se metuante no Twitter, bacana. E aí, moçada, concorda ou não? Artigo 82, parágrafo 1º, é isso? Os senhores concordam, sim ou não? Se concorda, por favor, coloque aí embaixo como fundamento. Então, queridos alunos, o prazo de dispensa de um ano, eu posso me valer no MS da própria Lei de Ação Civil Pública, tá? E eu acho que nesse caso eu poderia usar mais coerentemente o próprio Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? 82, parágrafo 1º? Concordaram? Anotaram aí? Já colocaram a marquinha? Põe uma marquinha, um clips, né? Pode usar clips, moçada? Pode, né, filha? Pode usar aquelas filipetas sem anotar nada? Pode também. Beleza? Podemos caminhar? Vamos lá para o outro lado. E ali, pessoal? E a CP? Qual que é o fundamento? Na Constituição primeiro. Onde está na Constituição? Isso, artigo 129, inciso
3º da Constituição. Checa para mim, por favor. Artigo 129, inciso 3º. Chequem, por favor, artigo 129, inciso 3º. Tudo bem daqui? 129, inciso 3º? Agora eu pergunto aos senhores, ACP, você percebeu que o 129 fala do Ministério Público, não é isso, filho? Né? Tem a ver com o MP. ACP é só MP ou não? Não. Né? Outras pessoas podem. Agora, mas continua aí no 129. Tem ICP aí? ICP, Inquérito Civil Público, tem aí? ICP? Vou colocar a observação no caderno, por favor. ICP, quem promove é só o MP. ICP, quem promove é só o MP. ICP é só do MP. Então, moçada, inquérito civil público, quem toca? Só o Ministério Público. Tá? Ou o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Joinha? Então, se você for fazer uma representação lá no MPF, vai ser autuado como peças informativas, vai subir para o gabinete, a gente vai dar um despacho. Se tiver que ouvir alguém, fazer alguma instrução, a gente transforma em ICP. ICP tem publicação no Diário Oficial da União, a portaria, e tem prazo para a gente cumprir. Então, é uma investigação feita pelo MP. Beleza? Só que no campo civil, ICP é uma investigação feita pelo MP. Esse ICP pode dar margem a um TAC, termo justamente de conduta, beleza? Pode dar margem a propositura de uma ação civil pública, pode dar margem, antes de tudo isso, uma recomendação. Então, a gente atua lá no MP, fazendo investigação no campo civil. Beleza? Até aqui, beleza? Então, ICP é só do MP. E a ACP? Qual que é a lei da ACP? Vai. Já acabei de falar dela. Isso. Lei 7347 de 1985. Lei 7347 de 1985. Lei 7347 de 1985. Todo mundo conseguiu aí? Lei 7347? Joinha. Será que nessa lei, pessoal, tem o nosso campo de atuação? Se na ACP está descrito o que a ACP pode se proteger? O que será que a ACP pode proteger? Será que tem isso na Lei de Ação Civil Pública? Quais são os direitos que podem ser protegidos através da ação civil pública? Opa, então vamos colocar aqui, ó, consumidor. O que mais? Vai, filho. Meio ambiente, consumidor, meio ambiente, tem mais coisa. Bens e valores artísticos, bens e valores artísticos, artísticos, vou colocar reticência, né? Artísticos, históricos, não sei o que, tem um monte de coisa, não tem? Tá, o que mais? Tem patrimônio público aí, moçada? Tem ou não tem? Tem patrimônio público? Tem, patrimônio público. E tem mais um monte de coisa, não tem? Qual que é o artigo, por favor? Tudo isso está no artigo 1º, né? Artigo 1º. Qual a principal diferença, então, do MS coletivo e da ACP? O MS coletivo é proteger todo mundo, abstratamente, ou para proteger um grupo de pessoas? Um grupo de pessoas. Beleza? E aquelas listadas. Na sua prova deve cair aquilo que está aqui no artigo 21. Tranquilo? Agora, me localiza quem pode propor. Aliás, percebeu que a ACP tem um campo muito mais abrangente. Eu poderia dizer qualquer interesse difuso, homogêneo ou coletivo, difuso, coletivo ou individual homogêneo. Tranquilo? Checa para mim se interesse difuso, coletivo, individual homogêneo está descrito no artigo 81 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Deixa aberto aí a lei, né? A lei da ação civil pública. Dá uma olhadinha para mim. Artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Lembra que nós conversamos sobre esse tema? Quando se fala em interesse difuso, ou transindividuais, ou meta-individuais, eu não consigo quantificar quem é atingido. Tem uma relação X. Pode ser um evento da natureza, um evento realizado pelo homem, tá? Mas entenda,
Difuso, eu não consigo quantificar quem foi atingido. Tem uma relação de fato. Pode ser até uma relação ambiental. O cara, quando liga o som alto na porta, na beira-mar lá, pessoal, homenagem ao pessoal de Santos, pessoal de Aracaju, pessoal que fica perto da praia, Fortaleza, Maceió, pessoal de Rio Grande do Norte lá. Pessoal, quando liga aquele pessoal liga o som, eu sei quantificar quem está atingido ali? Aquele som alto? Não sei, cara. Concordam com o interesse difuso? Poluição ambiental, publicidade enganosa na televisão? Difuso. Coletivo, pergunto, olha no artigo 81 com a defesa do consumidor aí, é dito tem uma relação jurídica de base que une as pessoas? Isso pode ser, posso traduzir num contrato? Existe um contrato que une essas pessoas? As pessoas que contrataram um consórcio, um leasing, ou um contrato de seguro, eu sei quantificar quem são as pessoas atingidas. Coletivo, velho. Tranquilo? E tem aí individual homogêneo? Tem aí individual homogêneo? Tem uma relação, tem um ponto comum que une essas pessoas, pode ser um evento, a própria condição da pessoa, e também pode ter uma relação jurídica. Então pensa, tem um ponto comum que une essas pessoas. Individual, cada um se quisesse podia entrar com uma ação individual, homogêneo, mas é a mesma relação. Então, imagine, pessoas com necessidades especiais que compraram veículos automáticos, alguns estão com defeito. Eu sei quantificar quem foi atingido, tem um ponto comum que une essas pessoas. Até aqui, beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Jóia. Para nós, para a prova, pensa comigo. No artigo 1º tem lá os direitos a serem protegidos. Até aqui, beleza? Eu sei que esses direitos são vinculados a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Então, isso aqui tem relação, então, com artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo concorda? E aqui é importante, pessoal. Eu posso entrar com uma ACP para proteger uma pessoa? Posso. Se for previsto e autorizado em lei. Beleza? Agora eu voltei para a tutela coletiva. Há muito tempo atrás, estava na tutela coletiva, eu trabalhava na MPF, na área de cidadania, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tinha uma questão, eu posso contar, porque transitou em julgado já, o pessoal corrigiu o que estava de errado. Os filhos de oficiais das Forças Armadas, se tivesse algum problema, precisasse de assistência financeira, por ser filho de oficiais, eles poderiam, sei lá, fazer jus a R$2.000, hipoteticamente falando. Beleza? E os filhos dos subtenentes e praças em geral, a no máximo R$500, ou R$1.000. Tinha uma disparidade. E a filha de uma moça, filha de um militar, na época, o militar morreu, não sei onde e tal, ela precisava de um certo tratamento médico. E era filha de um praça, era um sargento, alguma coisa assim. E o pessoal não queria das Forças Armadas arcar com aquele custo superior, que na verdade era o transporte, mas não sei o que, um remédio e tal, dava R$1.000 e poucos. E a mãe, se tirasse tudo, não conseguia dar essa guarida, né? Então eles falaram, porra, ser humano não é ser humano do mesmo jeito? Tocamos uma ação civil, aliás, fizemos lá uma reunião com os oficiais X lá, da certa arma, acabou não dando certo. Vamos fazer ação civil pública? Tocamos ação civil pública com liminar, na audiência fizemos um acordo. E o pessoal, não, realmente, a gente pisou na bola, vai se dar toda assistência. Mas uma ACP proteger uma criança com necessidades especiais. Deu certo? Deu certo. Então, põe a observação, põe a OBS. Observação. Cuidado. É possível uma ACP, uma ação civil pública, para proteger, é possível uma ACP, uma ação civil pública, para proteger uma pessoa ou um certo grupo de pessoas. Uma pessoa ou um certo grupo de pessoas. Inclusive com autorização legal. Inclusive com autorização legal. Moçada, quando eu digo inclusive com autorização legal, você tem que usar a lei para dar suporte a essa ACP proteger aquela pessoa X. Então eu quero que você agora, são exercícios, vamos fazer. Pega o seu Vademécum, por favor. Eu quero que você localize se tem algum artigo no Estatuto do Idoso que autoriza a gente a entrar com uma ACP para proteger um idoso só. Localiza no seu vadão onde está o Estatuto do Idoso, deve estar no vadão, o Estatuto do Idoso. Quem já achou, beleza. Quem não achou, tenha paciência. Quero que você localize no Estatuto do Idoso
do Idoso. Passe os olhos aí. Qual é o artigo que autoriza usar uma ACP para proteger um idoso? Ou um grupo de idosos? Porque pensa comigo, você pode ser advogado de uma associação dos idosos dos asilos da região X. Lógico que pode existir uma coisa dessa, lógico que pode. Então, proteger os velhinhos, e pensando sempre que a gente vai ficar velho, né, cara? Quem já achou, beleza, passe e marca texto, por favor, porque isso aí pode ser o fundamento de uma peça ou de uma questão de prova, tá? Então, no Estatuto do Idoso, qual o número da lei? 10.741, 2003. Todo mundo achou? Quem achou, qual que é o artigo? 34? 74? 74, inciso 3, é isso? Inciso primeiro também? Então, por favor, artigo 73, é isso? 73, inciso primeiro, é isso? Aliás, 74, inciso primeiro? Primeiro e terceiro? Os dois? Vocês estão foda, hein? Vocês estão me irritando, hein? Sexta-feira todo mundo está me irritando. Ó, artigo 70 aí? 4, inciso primeiro e também o inciso terceiro, é isso? Do Estatuto do Idoso. Concordam? Pessoal, o que aumenta não prejudica. Digam para mim, se posso usar um só ou posso usar os dois? Posso usar os dois? Então, se o que aumenta não prejudica. Porque pensa comigo, o que você colocar a mais na prova, ele não vai descontar. Ele vai descontar se você não colocar o mínimo. Na dúvida, coloca todos eles. Adivinha, nesse caso, adivinha. Se você não ia colocar também o princípio da dignidade da pessoa humana. Lógico que ia colocar também, cara. Beleza? 37 caput, ia colocar também a legalidade em cumprir a lei, não sei o que, percebeu? Você vai colocando a maior quantidade de subsídios possíveis. Por favor, fecha o VAD, vá até o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e me diga, esse é maior, esse é mais complicado, me diga se no ECA tem algum artigo que possibilita o uso da CP para proteger as crianças. Esse ficou mais difícil. Não tenham pressa, que é aula de prática, filho. Será que no Estatuto da Criança e do Adolescente, será que tem algum artigo que autoriza o uso da ação civil pública para proteger as crianças e adolescentes? Aliás, essa semana eu assisti uma reportagem, acho que foi na Record, do pessoal que estava entrevistando o pessoal na casa, Fundação Casa, né? Como é que é o sistema lá de internação e tal. Um rapaz que conseguiu progredir na vida, outro lá que está preso ainda tal. Porque o cara cai na tentação, né? Tudo bem? Ele é grande, né? Se você já achou o artigo, já passa e marca texto. A pessoa já achei um, quero achar até mais. Parabéns, é isso aí. O que aumenta não prejudica. Qual artigo do ECA autoriza você a entrar com uma ação civil pública para proteger uma criança só? Ou um grupo de crianças? Estão dizendo para mim que é o 210. Vocês concordam, discordam? Tem outros? 201, inciso 5, é isso? Artigo 201, inciso 5. Artigo 210 também? Agora eu pergunto, senhores, artigo 201 é isso? Inciso 5 e artigo 210. Eu pergunto, senhores, se cair uma questão que envolve proteção da criança e do adolescente, proteção da criança e do adolescente, vai usar artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana? Vai ou não vai? Rápido. Vai. Vai no artigo 5º achar alguma coisa? Vai ou não vai? No artigo 5º vai ter algum direito vinculado à criança lá. Beleza? A intimidade, etc. Checa para mim se na própria Constituição tem algum artigo que fala da criança e do adolescente. Então imaginemos que você está entrando com uma ação civil pública para proteger criança e adolescente. Já sei que você vai usar o ECA, beleza. Antes do ECA, artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, procurar algum direito vinculado à criança que foi violado ali também, beleza? Direito ao acesso ao Poder Judiciário, inafastabilidade do Poder Judiciário, etc. Alguma coisinha lá. O próprio artigo que fala do remédio constitucional X. Tá, lá na frente, tem alguns artigos que falam da criança e do adolescente? Qual bloquinho de artigos você colocaria aí? 227? Concordam ou discordam? 227? Então, artigo 227 da Constituição. Vamos passando marca-texto aí, filho. Vai pintando aí. Ou vai anotando no caderno, né, para depois você pintar em casa. Porque o importante, moçada, é vocês
aumentarem a fundamentação das peças. Vai cair uma peça que você vai saber fazer, com certeza. Nas questões, com certeza, deve ter uma encardida, outras três para você fazer. Só que quanto mais argumentos tiver, melhor. Aliás, teve um rapaz lá, até esqueci de comentar. Ah, professor, eu estou com 39, não sei o quê, não sei o quê. O que eu faço para recorrer? Pessoal, recurso de questão de primeira fase, o judiciário só defere a sua tutela antecipada numa ação ordinária ou a sua liminar em mandado de segurança na Justiça Federal, porque envolve o OAB, só defere se foi violação expressa a texto da lei, um prazo X, colocar o prazo errado, e aí é lógico que eles vão ter que deferir, por exemplo. Se não existe nada ponto pacífico na doutrina e na jurisprudência. Ah, professor, mas está contrariando uma certa súmula. Súmula é orientação só, cara. Não é direito líquido e certo, é só orientação. Ah, mas dá margem de discricionalidade. Se dá margem de discricionalidade, o juiz não vai deferir. Põe-se no lugar do juiz. Você está lá como juiz. Você vai dar liminar para aquele indivíduo que fez 39 pontos e pode estender para todos os demais. Você acha que você vai fazer isso contra uma instituição que faz uma prova, se existe margem de discricionalidade? Não vai dar, cara. Aliás, quem está nessa fase aí, e até conversei com os alunos aqui presencialmente, porque aparentemente não tem ninguém nessa situação aqui em São Paulo. Ah, professor, estou com 39 pontos. Entra na internet, faz um Twitter aí. Pessoal, quem está com 39 pontos, vamos fazer uma petição pública, como o pessoal da minha segunda fase constitucional anterior fez. Na última segunda fase, para admitir os dois gabaritos, foi feito um escândalo enorme, filho. Foram dias e dias e dias. Mobilize-se vocês que estão com 39 pontos. Façam uma petição pública no seu estado, na sua cidade, aí. Colhe assinaturas, vão até a seccional da ordem, protocole, nas capitais. Tem que azucrinar. Se não azucrinar, os caras estão, aspas, cagando e andando, fecha as aspas. Percebeu, cara? Agora, você tumultuar e falar assim, não, eles estão errados. Fizeram uma questão contrária ao texto da lei, e essa questão tem que ser anulada. Aí, beleza. As próprias seccionais vão pressionar a OAB, antes da segunda fase, tem tempo até a segunda fase, uma questão administrativa de rever. Beleza? Agora, se tiver naquela margem de discricionariedade, ou a contrariedade é uma orientação, ou tem doutrina para cada lado, aí eles não vão anular nada. Beleza? Então, recado. E, aliás, um rapaz falou assim, ah, professor, recorre para mim? Aspas. Vai se fuder. Fecha as aspas. Eu não faço recurso para ninguém, moçada. Beleza? A gente traz orientações de recurso para vocês. Eu não posso. Mesmo porque, se alguém ficar sabendo que tem um recurso padrão, adivinha, seu recurso é indeferido, cara. Recursos iguais é zero. Zero de todo mundo, cara. É como se estivesse colando, sabe? Adivinha, se o professor está aplicando uma prova. Pegou duas provas iguais, zero para os dois, não é isso? Se tiver recurso idêntico, zero. Nenhum recurso é apreciado, cara. Então não pode ter instituição fazendo recurso. Eu não faço recurso. A gente dá as dicas para você fazer o recurso. Todavia, contudo, não obstante, você vai mudando as palavras, pô. Percebeu? Mas idêntico não pode. Se vocês precisarem de recurso, a gente vai estar aqui. Na alegria e no recurso. Os professores assistentes estão, e quando eu tenho margem, eu também venho para ajudar. Mas é o seguinte, a gente não faz recurso. A gente pega assim, ó, pega a sua prova aí. Qual que é o gabarito? Ó, isso aqui, ó. O que você escreveu? Isso aqui. Isso aqui tá aqui? Tá. Ah, então você coloca assim, ó. Peço a revisão na questão X, por quê? No gabarito oficial exigia o quê? Cláusula pétrea. Na linha tal da folha tal, está dito cláusula pétrea. Peço acréscimo de nota. Sempre pede o máximo de nota no recurso. Beleza? A gente já passou um monte de gente de recurso também, sabe? Tranquilo? Agora, nós não fazemos recurso. Beleza? Se tem cursinho aí que faz e cobra, esse é o problema deles. Se descobrir, nulifica os recursos. Entendeu, filho? Então, os amigos estão com 39 aí, você se enquadrar nisso que eu estou falando. Contrariedade à letra da lei. É ponto pacífico na doutrina e na jurisprudência. Dá margem a recurso? Dá. Beleza. Se for algo discricionário? Não. Professor, eu encontrei uma questão igualzinha da FGV numa prova X do concurso tal e lá admitiram resposta divergente. Aí você tem um paradigma. Aí é só socar o pau, velho. Ou tu está antecipado numa ação ordinária ou mandado de segurança. Agora, dificilmente eles fazem isso. Mas já aconteceu. Você tem um parâmetro da própria instituição que admitiu gabarito diverso. Aí dá para recorrer. Beleza? Ah, mas eu acho, de achar morreu um burro. Eu sou muito claro com os alunos, ó, cara, na minha área, falei, constitucional não tem recurso, humanos não tem recurso, nas áreas que eu dou aula. O pessoal, ah, mas se... Eu não vou iludir aluno. Eu tenho o nome a zelar, não vou colocar meu nome na... Não, mas...
Ô, você tá falando? Faz. Eu não vou fazer. Você é cagão pra caralho, né? Eu posso me fuder, você não. Então aqui entre nós, ó, eu só vou dar recorrer quando eu acho que tem algo de injusto mesmo. Se está naquela margem de discricionariedade, eu não vou ajudar o aluno porque eu não quero que ele se prejudique. Beleza? Então eu não sou de iludir aluno, não. Dá para recurso? Beleza. Não dá? Não sei. Eu não vi as questões que dão margem de recurso, pessoal. Eu não vi. Eu só ouvi um dizer, tem uma questão não sei o que de internacional, uma não sei o que de penal, né? Do estupro lá, não sei o que. Isso aí talvez... Filho, senta e faz, pô. Ou se juntem e mobilizem e pressionem a seccional respectiva da ordem. Beleza? Ficar reclamando pro vento, é absurdo. Não vai adiantar porra nenhuma. Entendeu? Documenta, protocola. Tem um professor da área que você conhece, pede para ele fazer um pequeno parecer e junta. Filho, entra no meu Facebook, vai descendo no histórico, você vai ver lá, quando a gente começou. Tem o meu vídeo criticando lá no começo. Tem o segundo vídeo criticando, mais contundentemente, já com o gabarito na mão. Daí começou o Fred Didier da Bahia, não sei o que do Rio de Janeiro, não sei o que da onde. A OAB, antes do gabarito oficial, da data oficial, era para sair na sexta, na quinta-feira já tinha alterado o gabarito. Eu pressionei, outros professores pressionaram, os alunos nossos lá da Bahia, o cara foi lá, encheu o saco do pessoal da Bahia, rapaz, tocou o terror. Passou, doutor advogado hoje em dia. Entendeu, filhão? Ficar só na porta do negócio do boteco. É foda, hein? Os caras são foda. Você é folgado, viu? Não vai adiantar nada, cara. Onde eu estava? Na CP. Artigo, nós estamos no Código de Defesa do Consumidor, né? Qual que é o artigo do CDC? É o CDC nós estamos, não? ECA, qual que é o artigo? 201, né? 201, inciso primeiro, é isso? 201, inciso qual? Aliás, já tínhamos visto. Calma, que eu acelerei demais. Volta aqui. Lá na Constituição 227, na lei. Já tinha anotado aí, né? Qual que é da lei? É 201, né? E 210, é isso, moçada? Checa aí, filho. Ninguém tá anotando porra nenhuma, né? Tá foda, hein? Você é folgado, viu? A minha veinha, né? Você é folgado, minha avó. 201, inciso 5 e 210 também, não é isso? Isso aí do ECA, né? Do ECA. Artigos do ECA que autorizam o uso de uma ação civil pública para proteger uma pessoa, só uma criança ou um grupo de crianças. A gente está avançando para o fundamento constitucional. É o artigo 226 ou 227? 227? É isso mesmo? Então, professor, na minha peça, se eu fosse propor uma ação civil pública para proteger um grupo de crianças infratores, né, crianças infratoras ou adolescentes infratores, pense comigo. Começar pela Constituição, concordam? A Constituição. Eu podia começar com a dignidade da pessoa humana, depois o artigo 227, vou lá para o ECA, beleza? No ECA, 201, 210. Cara, se for um parágrafo para cada um deles, você tem praticamente uma folha só de fundamentação já. Entendeu como é que é? Tá, fecha o vadão. Nós vimos do idoso, né? Idoso, criança, é isso? É o que nós vimos os fundamentos, né, da CP? Idoso, criança, vamos pensar no meio ambiente. Onde está o fundamento na Constituição da Proteção do Meio Ambiente? 225? Bem pertinho, então, põe aí. Proteção do meio ambiente. Você está entrando com uma ação civil pública para a proteção do meio ambiente. Do meio ambiente. Então você está começando pelo artigo 225, é isso? Será que no artigo 225 aí, nos seus parágrafos e incisos por aí, será que tem alguma lei que protege o meio ambiente, moçada? Tem várias leis, né? Unidade de conservação, não tem isso aí? Qual seria uma lei que poderia proteger aí, unidade de conservação? Qual seria a lei? Qual o número da lei? De cabeça não, vamos usar o texto. 9985-2000, é isso? 9985-2000, proteção, unidade de conservação, é isso? Então, sublinha, por favor, só sublinha. Vocês têm acompanhado lá, tem uns índios que estão lá na Belo Monte, lá na região norte do Brasil, fizeram até um acordo com o pessoal da FUNAI para liberar a continuidade das obras. Me diga uma coisa, obras de grande vulto, uma hidrelétrica vai inundar várias cidades. Será que para fazer essa hidrelétrica tem que ter alguma coisa específica, algum estudo específico? Tem, qual que é o estudo? Estudo de impacto do meio ambiente, o que mais? Tem mais uma coisa, o RIMA. Relatório de impacto do meio ambiente e o estudo de impacto do meio ambiente, é o EIA-RIMA, é isso? Onde é que está isso?
Onde é que está isso? Ei, a rima. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente. Onde é que está isso, moçada? 225, parágrafo 1º, inciso 4º. É isso, moçada? Porque pode cair, tudo tem a ver com o constitucional, né? Proteção do meio ambiente, tranquilo? Então imagine que eles colocam no enunciado de uma questão que está sendo feita uma hidrelétrica federal, se é federal, vai para a Justiça Federal, né, filho? Uma hidrelétrica federal, né? Que afeta 3 ou 4 estados, e não foi feito os estudos específicos. Adivinha? Não foi feito estudo de impacto do meio ambiente e o relatório de impacto ambiental. Cabe ação civil pública? O que você acha? Sim ou não? Rápido? Sim. Eu não sei para quem você está... Aliás, me diga em qual artigo da Lei 7347 tem as pessoas que podem propor uma ação civil pública. Lei 7347, qual que é o artigo que fala quem tem legitimidade para impetrar uma ação civil pública ou propor uma ação civil pública? Artigo? Artigo 5º. Já localizaram? Sublinharam aí? Então pensa que você está advogando para uma fundação, você está advogando para uma associação, porque você percebe aí, tem União, Estados, DF, municípios, o Ministério Público, a Defensoria Pública, vocês como advogados de associações. Eles vão pedir, pensa comigo, se você estiver advogando para uma associação e quer proteger todo mundo, olha a diferença. Proteger todo mundo, ação civil pública. Você como advogado daquela associação para proteger os associados, MS coletivo. Tranquilo? ACP, eu posso ter que produzir prova. MS tem prova? Rápido. Não. Se eu tenho que produzir prova, ACP não é MS. Tranquilo, moçada? Se o cara falar, uma ação com rito próprio, ação civil pública. Se ele não fala, não é uma ação específica. Até aqui, beleza? Não tem rito próprio. Tu está antecipado numa ação ordinária. Se ele falar remédio constitucional, ação civil pública. Entendeu? Para fechar na ACP, eles vão dizer que existe um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Pense comigo, proteção dos idosos, das crianças, do meio ambiente. Até aqui, beleza? Proteção de direitos específicos na lei, ou qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. Para proteger todo mundo, ACP. Beleza? Tem que produzir prova. Puxou ainda mais para ACP, cara. Tudo bem até aqui, moça? Não? Tá. MS coletivo tem produção de prova? Não, já está instrumentalizado o direito. Já tem um laudo. Vou ter que produzir um laudo, ACP. Já tem um laudo, MS coletivo. Percebeu? Ação civil pública, me diga, onde eu posso propor essa ação? Qualquer lugar ou tem um lugar específico? Eu quero que você me aponte na lei. Tem algum lugar específico para propor ação civil pública? É em qualquer lugar ou... Muito bom. Então, quem já localizou, qual que é o artigo? Artigo 2º, já sublinharam? É o local do dano. Então, vocês estão advogando para a Associação dos Moradores de Ilhabela. Derramamento de óleo em Ilhabela. Adivinha? Você como advogado quer produzir prova. É ação civil pública, advogado de uma associação. Aonde? Em Ilhabela. Tranquilo até aqui, moçada? Joinha? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tracinho Vara Cível de Ilhabela. Se falar comarca de Ilhabela, você coloca comarca de Ilhabela. Não falou nada só de Ilhabela. ACP tem liminar ou cautelar? Ou tutela antecipada? Estou perguntando, olha na lei. Ação civil pública tem liminar, cautelar ou tutela antecipada? Liminar, qual que é o artigo? 12, já está pintado? Tem que estar pintado, cara. Artigo 12. Beleza? Então, liminar em ação civil pública. Todo mundo junto? Então, pessoal de Porto Velho, acho que a gente conseguiu aparar várias das principais diferenças entre MS coletivo e ação civil pública. Até aqui, beleza? Todo mundo bem, moçada? Joinha. Lembrando que, com relação ao simulado, eu gravei um vídeo algum tempo atrás que deve subir para vocês assistirem. Nem sei se já está no ar. Acho que não está no ar ainda, não. Um vídeo do simulado, né? E depois, no intervalo, o Paulão comenta as questões também e tal. A gente vai devagarzinho para não ficar, né, muito tempo numa coisa só. Mesmo porque nós temos bastante coisa para ver também. Até aqui tranquilo? Manda um olá para Foz do Iguaçu. Beijo pessoal de Foz do Iguaçu, pessoal de Araxá para minha amiga Ariane.
Quem mais? Alguma dúvida aqui de algum assunto, moçada? Beijo para Juliana Tamara, Unidade de Vitória da Conquista. Somos para abrir a turma. Você é o melhor. Ah, vai. Fica assim. Professor, povo lindo, curtindo a aula maravilhosa do Gato Selvagem. Um beijo para minha amiga Danizinha, tá firme e forte com a gente. Um abraço para a turma de Feira de Santana. Para minha amiga Carla. Parabéns, Carla. Muito bem, obrigado. Muito feliz a sua. Tem um pessoal falando que eu estou muito acelerado para desacelerar o ritmo. Vocês acham que eu estou muito acelerado? Não, vá. Tá de sacanagem, vai. Às vezes eu tomei um café ali embaixo. Não sei se isso acelera o ritmo. Pessoal de São Luís, um abraço, pessoal concentrado, bacana. Pessoal de onde mais? Pessoal, larga a mão no recurso e vamos que vamos. Vamos embora, tá. Hoje é Today is 31, né? Vamos começar então. Deixa eu ver se não ficou faltando nada lá atrás. Instrumento. Adiando. Revisão, repartição, tal. Vamos lá então. Pula uma linha e escreva aí. Classificação doutrinária da nossa Constituição. Vamos pensar numa questão de prova. Classificação doutrinária da nossa Constituição. Classificação doutrinária da nossa Constituição. Vamos pensar naquilo que está na Constituição para fundamentar a classificação que eles venham a exigir na prova. Classificação doutrinária da CF 88. Primeiro, vamos começar quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, também chamada de mutabilidade. Quanto à estabilidade, mutabilidade, alteralidade ou consistência. Quanto à estabilidade, mutabilidade, alteralidade ou consistência. Meus amigos, me digam, a nossa Constituição é fácil ou difícil de modificar? Difícil, então podemos dizer que ela é o quê? Rígida. E agora eu quero que você me aponte qual o fundamento para entender que a nossa Constituição é rígida. Onde está? Muito bom. Artigo 60, qual parágrafo? Checa para mim. Artigo 60, qual parágrafo? Tem a ver com a mudança da Constituição, né? Parágrafo 2º, muito bom. Artigo 60, parágrafo 2º da nossa Constituição. Lembra da formulazinha? Vamos. 3 o quê? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Filhão, Congresso Nacional tem 2 casas, concordam? Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em cada casa, são 2 votações. 2 votações. De quanto? 3/5. Então, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. Para a sua prova, me diga, nossa, 3/5 a maioria simples, absoluta ou qualificada? Qualificada. Então, 3/5 em 2 turnos das casas do Congresso Nacional. Observação embaixo, 3/5 a maioria qualificada. E na sua prova ele quer tecnicismo. Tecnicismo. A nossa Constituição é rígida, pois a sua mudança exige maioria qualificada. Maioria qualificada de quanto? De 3/5. Tranquilo? São 503 deputados. Eu quero que você me indique quanto é 3/5. Não. 3/5. 9 fora nada. Demônio, pega 513, divide por 5, multiplica por 3. É 300 e alguma coisa. Estou dando uma dica já. Porque na sua prova, cara, ele quer esse tecnicismo. Nas outras áreas nem tanto, mas na nossa área a gente tem que saber. São 513, beleza? Eu quero saber quanto é 3/5. Estou dando uma dica, é 300 e alguma coisa. 1, 2, cala a boca. Aí, tenta, demônio. 300 e alguma coisa, 300 e alguma coisa. 1, não, 2, não, caralho.
Então pega 513. Divide por 5, multiplica por 3. 300 e? Se for 307 alguma coisinha, 308. Já que ele está tão... Nós folgamos com ele, ele pode fazer isso. Uma emenda constitucional foi aprovada com a participação de 308 deputados na primeira votação, 307 na segunda. Já existe uma inconstitucionalidade, tem que ser 308, porque não, nós temos um total 513. 3 quintos, 308. Beleza? Isso ele pode exigir da gente. A atual composição da Câmara e do Senado, ou com a atual composição da Câmara, ele coloca os números e quer saber se é mais ou menos 3 quintos. Entendeu? Pessoal, são 81 senadores. Quanto é 3 quintos? 49. Muito bom. Então, esses números têm que estar no seu caderninho. 3 quintos é a maioria qualificada, e hoje, com relação aos deputados, são 308 deputados em cada votação. 3 quintos, são 81 senadores, 3 quintos, 49 em uma votação, 49 em outra votação. Esses números têm que aparecer na sua prova. Ah, professor, aqui tinha 309, na outra votação 307. Cara, não é média ponderada. Tem que ser no mínimo isso aqui, filho. Até aqui, beleza? Joinha? A nossa Constituição é rígida. Esse é o gabarito oficial da FGV, porque é difícil de ser modificado em relação a uma lei comum. Quando eu falo lei comum, pensa, se for lei ordinária, a maioria simples. Se for lei complementar, a maioria absoluta. 3 quintos é maior, maior quantidade de votos, é maior do que a maioria simples dos presentes, do que a maioria absoluta do total de cada casa. Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Põe embaixo. Observação. Como dica agora, né? Como dica. Tudo bem? É o mesmo sistema de votação, para constitucionalizar um tratado. É o mesmo sistema de votação para constitucionalizar um tratado. É o mesmo sistema de votação para constitucionalizar, com Z, filho, constitucionalizar um tratado. Pessoal, me acha onde está isso? Essa possibilidade de se constitucionalizar um tratado, já vou adiantar, só pode ser de direitos humanos. Qual é o artigo? Artigo 5º eu sei. Qual é o parágrafo? 3º. Checa lá para mim, por favor. Tudo bem? Parágrafo 3º do artigo 5º. Há muitos anos atrás, quando eu estava lá na tutela coletiva, assessorando procuradores na tutela coletiva, na época Eugênia, quando eu trabalhava, uma das nossas tretas que a gente arrumou com um monte de gente aí, é que para em 2007, 2006, por ali, existissem a inclusão das pessoas com necessidades especiais dentro das escolas públicas e particulares. Então a gente era contra, totalmente contra, essa questão dos vestibulares que eram feitos lá para saber quem ia para a classe A, A+, Avante, Zap, sabe? Tem lá as seleções nas escolas particulares, a gente era totalmente contra. Ter a avançada, a mais avançada, super gênios ativar na forma de um camelo, sei lá que porra, né? Porque para você fazer uma sociedade melhor, as pessoas mais aceleradas têm que estar junto com as pessoas menos aceleradas, para ter aquela ponderação. Não, era um absurdo, e nessas escolas nem se admitia a matrícula de pessoas com necessidades especiais. Ah, quem tem Down tem que ficar num canto não sei aonde, vai papai, não sei o que. Não, tem que ficar na escola normal, cara. Ah, mas isso vai afetar. Já percebe que o ser humano é do mal, né? Tem que incluir, mesmo que a avaliação seja diferenciada. Você não sabe se depois você pode ter um filho ou um sobrinho nessa condição. E percebe-se hoje, isso em 2006, 2005, por ali. E era uma briga violenta, né? E o pessoal não sei o quê. Tinha aquele tal de Chalita, que na época ele era secretário de Segurança, secretário de Educação. Foi um qui pro quo. Tive que notificar o cara pessoalmente, no gabinete lá na Praça da República. O cara não queria atender. Quem atendeu foi um cara, não queria ir lá no MPF, que achava um absurdo, não sei o quê e tal.
A gente falou, explicou, filho. A gente não quer acabar com a ACD, não quer acabar com nada, cara. A gente quer que as pessoas tenham essa possibilidade de poder escolher em qual escola o filho vai estar. Você não sabe, na manhã ou depois, você vai ter uma criança nessa condição. Até para você aproximar, porque criança aprende rápido, né? Olha, o ceguinho, dá o braço, não pega nele, dá o braço que ele pega e você conduz ele. A pessoa, cada um tem uma certa afinidade. E foi uma briga violenta, foi um escândalo do cão. Deu certo no final. A gente conseguiu arrefecer, até incluir nas faculdades o intérprete de sinais. Na época, tinha começado a FENES lá, que depois começou a preparar as pessoas para intérprete de sinais. Fiz uma palestra agora lá em Registro, o pessoal providenciou uma pessoa, eu fazendo uma palestra, a mocinha lá, fazendo a Libras, né? A língua de sinais para o pessoal lá, se tivesse alguém surdo-mudo lá na plateia. Eu lembro que nessa época foi até uma outra briga também, né? Faculdade que tem pessoa surda-muda é obrigado a ter na sala de aula um intérprete de sinais. Mas um intérprete para um aluno vai ficar muito caro. Problema seu. Você explora o ensino superior com autorização do MEC. E o ensino tem que ter qualidade. Como é que você vai fazer? Não me importa. Quer manter aberto? Vai ter que dar um jeito. Foi outra briga também. A gente conseguiu. Teve um rapazinho há pouco tempo atrás que ele aparecia, se não me engano era Cristiano, rapaz. Ele é instrutor de Libras, linguagem de sinais. Ele até apareceu há um tempo atrás, alguns anos atrás, na cultura que ele fazia de alguns programas. Dá trabalho? Dá. Mas se ninguém peitar, os caras que não vão fazer de graça, filho. Quando a gente começou a fazer para TV Justiça, uma das coisas que a gente falou, você tem que ter intérprete de sinais. Ah, não, porque vai close caption, né? Mas nem todo mundo tem close caption, né, filho? Mas é aquele negócio, são brigas que você vai ao tempo, sabe? Desgasta um pouco, recua um pouco, avança um pouco. É o direito, né? O mundo ideal não existe, né, filho? Ah, eu vou ter que fazer uma rampa. Filho, porque um dia você pode quebrar a perna de cadeira de rodas, você tem que subir a rampa. Porque se você falar só pro outro, ele não quer fazer nem fudendo. Eu vou ter que colocar aqui um corrimão. Demônio. Corrimão, você vai ficar velho ainda. Ah, não vou. Olha, castigo, tá dando uma fisgada na coluna. Onde estava que eu me perdi? Não. Me achei, viu, gato? Nós temos... A idade é uma desgraça, né? Nós temos... Se fecha. Reino do comandante, que loucura. Olha, localiza no seu VAD, por favor. Qual que é o único tratado que tem natureza de emenda constitucional? 69, eu sei, filho. Eu quero saber onde está no seu VAD, filho. Onde está no seu VAD aí o decreto 6949? Decreto 6949 de 2009. Já está aí? Pessoal, será que aí, no decreto 6949, eu tenho descritos quais são os direitos das pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência? Deve ter, né? Quais seriam os artigos, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de qual artigo a qual artigo? Artigo 1º? Já começa? São direitos, é isso? Do primeiro em diante, é isso? Chega para mim aí no decreto 6949, do artigo 1º em diante. Você tem algum artigo aí que fala de acesso aos meios de comunicação, internet ou coisa do tipo? Porque essa questão caiu na prova do Clint, de defensor público. Na prova dissertativa caiu, né? Se existia algum mecanismo na Constituição de acesso aos meios de comunicação de internet, essas coisas. Na verdade, os caras queriam que você desse a resposta de acordo com o decreto 6949. Porque ele faz parte da Constituição, nós já comentamos com vocês. Qual é o artigo? Artigo 9º? Pode passar marca-texto nele aí, filho. Se os caras pegarem a prova de Defensoria Pública para fazer a nossa prova de constitucional, que não é difícil, a gente já tem resposta pronta. Tranquilo? Beleza? Artigo 9º, é isso? Acesso aos meios de comunicação, internet, essas coisas, é isso aí? Tem aí? Tá, me diga. Aí nesse decreto 6949, fala da necessidade de botoeiras nos elevadores. Botoeira é aquela saliência que indica o número do elevador. Todos os elevadores têm que ter botoeira. No meu prédio não tem, no meu tem. Então tá faltando colocar no seu aí, pô. É obrigação das empresas colocarem lá as botoeiras para indicar qual que é o andar que o ceguinho vai, pô. O ceguinho é duro, né? A pessoa com... Você entendeu, né, porra? Pessoa com limitação visual, Katsu. Vai que alguém se sente ofendido, né? Chamou no diminutivo ceguinho, não chama cegão, ô cegão. A pessoa com dificuldade visual, né, filho? Né, com limitação visual. Chega pra mim, tem aí? Que é a necessidade de botoeiras, qual que é o artigo?
É isso, artigo 9º fala da utilização do braille, é isso? Checa para mim no artigo 9º, moçada. Vê para mim, por favor. A linha D? Artigo 9º, inciso 2º, a linha D de dado. Checa para mim, por favor. Se cair alguma questão que envolve pessoas com necessidades especiais, ou se eles usarem o texto do tratado, pessoas com deficiência, você vai ter que buscar argumento além da própria Constituição, aí no decreto 6949. Então você busca na Constituição a proteção daquele direito, beleza? E também busca no decreto 6949. Joinha? Pergunto, será que eu posso propor uma ação civil pública para proteger as pessoas com necessidades especiais? Será que eu posso propor, eu, advogado de uma associação, uma ação civil pública em face da Prefeitura X para adaptar os locais turísticos das pessoas com necessidades especiais? Fazer uma guia rebaixada? O que você acha? É lógico, cara. Legislação existe. Se você vai impetrar ou não, são outros 500. Mas eu vou fazer palestra em outros estados, outras cidades, eu falo. Ou no exterior, né? Que lá no Brasil, se eu estou no exterior, lá no Brasil, existe meios a gente tirar o chefe do executivo do cargo dele. Como? Através de uma ação popular, através de uma ação civil pública por improbidade administrativa. Aliás, checa para mim, por favor. Onde está a lei de improbidade administrativa? Qual que é o número da lei de improbidade administrativa? O poder está na mão de vocês. Eu não sei como é que vocês vão usar, filho. Mas vocês têm poder na mão, só com a ação popular você dá caganeira um monte de prefeito, governador, presidente, deputado. Pergunto, senhores, se certa Assembleia Legislativa quer trocar os seus veículos, que são praticamente zeros, por novos, você percebe até para lesar o erário. Cabe ação civil pública? Sim ou não? Rápido? Lógico que cabe, velho. Para proteger o patrimônio público e, além disso, para demonstrar a improbidade administrativa do cara. Poder vocês têm, filho. É só saber usar. Qual que é a lei da improbidade administrativa? 8429, checa para mim, por favor. Lei 8429. Os senhores têm muito poder na mão. Como é que vocês vão usar? Eu não sei. 8429, é isso? Chega para mim, são 3 artigos na sequência que descrevem o ato de improbidade e a respectiva punição. Suspensão de direitos políticos. Quais são? São 3 artigos na sequência. 9, 10 e 11? É isso? Então vocês têm 1 minuto para ler os artigos 9, 10 e 11. É leitura rápida. Para você se familiarizar com esses artigos, moçada. Que improbidade administrativa é disciplinada em uma lei específica. E para eu viabilizar alguém ser punido por improbidade administrativa, eu tenho que propor uma ação civil pública. Então o instrumento é uma ação civil pública para demonstrar a improbidade administrativa. Os senhores vão usar da ação civil pública para possibilitar a adaptação de prédios públicos. A ação civil pública para fornecimento de remédio para aqueles idosos. Você usa a ACP mais a lei específica. Nesse caso, nós queremos punir alguém por improbidade administrativa. Tem que olhar a lei 8429. Estão lendo os 3 artigos 8, 9 e 10, é isso? 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Todo mundo junto aí? Abraço pessoal de Cacoal, Rondônia. Nosso amigo Wilson está mandando um abraço para todo mundo aqui de São Paulo também, para todo o Brasil. Beleza. Vamos aqui. Todo mundo junto, moçada? Beleza? Leram os 3 artigos? Se você já leu, sublinhe pelo menos a parte do caput, né? Ah, mas ele tem um monte de inciso. Filho, grifa pelo menos o início, cara. Porque o ideal é você identificar nesses 3 artigos o que eles querem proteger e qual tipo de punição. Se a punição é maior ou menor. E nessa punição que você tem aí, eu pergunto, tem a suspensão de direitos políticos e ressarcimento também? Em cumulativa ou alternativa? Cumulativa, né, filho? Então posso pedir as 2 coisas? Posso ou não posso? O ressarcimento, não é isso?
além da punição pela suspensão de direitos políticos. Professor, se tiver algum crime junto, também é aspecto criminal também. Então pense comigo, o indivíduo cometeu concussão ou peculato, e essa concussão ou peculato causou lesão ao erário, além do aspecto penal, tem um aspecto civil e administrativo, cara. Ou civil administrativo político. Eu posso ter o ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, mais o afastamento por tantos anos do cargo público. É que é difícil você conseguir ver uma ação civil pública chegar ao termo, ao final. Mas chega às vezes, viu? Tem algumas históricas aí. Tem uma, inclusive, envolve o Maluf, que chegou ao final. Demorou, né? Mas chegou. Tudo bem até aqui, moçada? Beleza? Então vamos que vamos. Pula uma linha no seu caderninho, pula uma linha e vamos embora. Tudo isso porque nós começamos a falar quanto à estabilidade, que é difícil de ser modificada a nossa Constituição, beleza? Nós falamos que ela é rígida, não é isso? Ponto e vírgula, escreve embaixo. Observação. Alguns autores a chamam de super rígida. Super rígida. Alguns autores a chamam de super rígida, porque possui as cláusulas pétreas. Alguns autores a chamam de super rígida, porque possui as cláusulas pétreas. Alguns autores a chamam de super rígida, porque temos lá as cláusulas pétreas. Até aqui, beleza? Todo mundo junto aí, moçada? Tá. Então, a nossa Constituição é fácil ou difícil de ser modificada? Difícil. Vamos chamá-la então do quê? Rígida. Rígida. Tudo bem até aqui, moçada? Vamos para frente. Pula uma linha. Agora vamos ver quanto à religião. Outro tema cabeludo também. Ai, feriado religioso. Cala a boca, calma. Deixa eu começar aqui. 2. Quanto à religião. Quanto à religião, 2 pontinhos, já sabemos, né? Lembra? Nossa Constituição é laica, leiga, ou não confessional. Nossa Constituição é laica, leiga ou não confessional. A nossa Constituição é laica, leiga ou não confessional. E o que significa isso? Meu chapa, pode colocar entre parênteses se quiser. Não pode ser adotada uma religião oficial. 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 E eu quero que vocês me apontem o fundamento, moçada, está na Constituição. Isso, 19 qual inciso? Primeiro, então vamos pintar, por favor, artigo 19, inciso 1º. Artigo 19, inciso 1º. Artigo 19, inciso 1º. Tudo bem até aqui, moçada? Então, no artigo 19, inciso 1º, tem um fundamento para que o Brasil não adote uma religião oficial. Tudo bem? Agora põe embaixo. Dica no caderninho de vocês. Dica. Historicamente, dica. Historicamente, o Brasil já foi um Estado confessional. Historicamente, o Brasil já foi um Estado confessional. Confessional com 2 S e a ideia de confessar, né? Para quem se confessa, você que é católico? Para o padre, né? Então, tudo bem? O Brasil já foi um Estado confessional, dá um tracinho e escreva. Primeira Constituição Brasileira de 1824, né? Então, na primeira Constituição Brasileira, está lá que o Brasil é um país católico apostólico romano. Tudo bem? Se você já leu aquele filme, aquele livro 1808, fala justamente disso, né? Os cargos eram dos brasileiros e especialmente os católicos apostólicos romanos. Beleza? Então, o Brasil era confessional, isso vai até a proclamação da República. Dali para frente nós viramos um Estado laico, leigo ou não confessional. Tudo bem?
Agora vamos pensar o seguinte, o que eles podem tentar buscar na sua prova? Não pode ter uma religião oficial, isso. Agora, Estado e religião, lembra que nós vimos na primeira fase? Podem se relacionar? Pode ou não pode? Pode. Vamos colocar essa dica no caderno, por favor. Cuidado. Estado e religião podem se relacionar. Estado e religião podem se relacionar. Estado e religião podem se relacionar para a colaboração de interesse público. Estado e religião podem se relacionar Estado e religião podem se relacionar para a colaboração do interesse público. E vamos grifar, por favor, colaboração do interesse público, moçada. Colaboração do interesse público. Tudo bem? Quando se fala em colaboração do interesse público, vamos pensar, entre parênteses, nas entidades filantrópicas. Entidades filantrópicas. Tudo bem? Entidades filantrópicas. Eu sempre brinco, lá a gente no MPF, a gente investiga as entidades filantrópicas. O pessoal que monta religiões para lavar dinheiro do crime organizado, do tráfico de drogas. E tem um monte por aí. Então, às vezes você ouve falar assim, certo religioso foi morto quando ia comprar pão na padaria. Daí você vê o caso lá, tomou 3 tiros na nuca. Isso é tiro de execução no crime organizado, filho. Ou tomou um tiro na bunda, um tiro na mão, um tiro no pé. É um recado que a pessoa deu. O bandido deu, ó, quem trair a gente vai ser executado. Tranquilex? E por quê? Estava levando dinheiro da igreja, o pessoal pegava a igreja para lavar dinheiro do crime organizado. Aliás, tem algo próximo do que aconteceu em certo estado. Acho que estava no Rio de Janeiro, né? Tem um cara lá envolvido que curava não sei quem, agora já é estuprador, não sei, um negócio meio cabeludo lá. Não sei, não tomei contato direto. O que a gente ouve falar nas reportagens é que ele tinha uma proximidade com certos traficantes, alguma coisa do tipo, para fazer isso e tal. Bom, não me interessa. Estado e religião podem se relacionar? Podem, para a colaboração do interesse público. O que eu peço para vocês, quando estiverem advogando, não se abraçarem a uma causa, cara. Eu sempre digo, advogado, cara, não tem que ter cor, credo, sexo, time de futebol, partido político, religião. Você tem que ser advogado, cara. Advogado não fica escolhendo causa. Amanhã não, depois vai ter a parada gay lá na Paulista, né? Uma passeata lá, não sei o que e tal. Cara, os caras, eles têm bastante dinheiro. O cliente gay, ele tem dinheiro. Ele não é besta, ele tem dinheiro. Beleza? Eu nunca vou advogar pra gay. Larga de ser trouxa, você tem que ser advogado, cara. Os caras vão pagar você com um jeito ou de outro, são outros 500. O importante é que o advogado não pode ter esse negócio de excluir pessoas. Não vou atender certa pessoa. Você está sendo discricionário, cara. E discriminador, e racista, se for o caso. Beleza? Então pense comigo aqui. Religião e Estado podem se relacionar? Podem para a colaboração de interesse público. Eu falei de entidades filantrópicas, não falei? Eu quero que você me aponte na Constituição quais são as benesses tributárias que pode ter uma entidade filantrópica. Quais são as benesses tributárias que pode ter uma entidade filantrópica? Opa, o pessoal, a imunidade tributária. Parabéns, parabéns. Quero saber onde está isso, filho. Precisam argumentar na peça lá. Está na Constituição, beleza. Está no artigo 150, beleza. Parabéns. Estão dizendo para mim que é artigo 150, concordam? Então cheque você no seu estado aí. Artigo 150. Se tem alguma benesse tributária. 150. Você pintaria qual inciso aí? Inciso 6º? É isso, moçada? A linha B de bola? Você pintaria isso? Artigo 150, inciso 6º, a linha B de bola? A linha C? Quais são as benesses tributárias que uma entidade filantrópica, uma entidade que ajuda as pessoas carentes tem? Tem a C? Eu não sei. Eu não vou nem abrir o VAD hoje. Já estamos naquele ponto que você tem que saber. Eu não quero saber se a pessoa vai deixar de pagar IPTU, por exemplo. Quero saber se uma entidade filantrópica, uma entidade que ajuda as pessoas carentes, tem alguma benesse tributária. Não falei da entidade religiosa. Falei de uma entidade filantrópica. A linha C é isso? 150, inciso
Sexto, a linha C de campeão. Sublinharam? Então, só pode sublinhar, por favor, aí. Porque isso aí pode ser um argumento bom na peça. Ou numa questão, né, filho? Mas já que eu falei disso, templos religiosos têm que pagar impostos? E é tudo? É tudo que abrange o templo? O estacionamento? Se ele explora economicamente o estacionamento? Estou provocando vocês, filho. Vocês estão advogando para o cara da igreja. Eu quero saber se a parte administrativa, a parte onde é feito o culto e o estacionamento são abrangidos pela proteção. Vocês vão ter que justificar. Se o estacionamento é explorado para manutenir o templo, tem que ter benesse, tem que ter isenção. Se o estacionamento fica distante do templo, não colado ali no templo, distante, e o cara usa para benefício X do irmão dele, aí, não. A ideia é que você tem que ter o templo, o local do culto, a parte de baixo. A parte de cima ele faz locações. Essas locações são para manter o culto, adivinha? Está protegido. Essas locações são para manter atividades diversas do que a própria religião, o culto. Por exemplo, um time de futebol das amigas do puteiro X, não tem vinculação, né, filho? Você tem que pensar em puxar, atrelar. Qual é a atividade fim? Rezar? Manter a parte do espírito das pessoas? Isso. Está junto? Está andando junto? Está protegido. Está fora disso? Não. Então imagine, o cara pegou o terreno do lado, está explorando economicamente para a família do pastor X ou do padre X. O que você acha? Vai estar protegido ou não? Desvirtuou, perdeu a finalidade, a vinculação de proteger a identidade com aquela religião. Então vai de caso a caso. Eu quero que você identifique aí. Templos religiosos têm que pagar IPTU? Templos religiosos têm que pagar IPTU, sim ou não? Qual o fundamento? Templos religiosos têm que pagar IPTU, sim ou não? E qual é o fundamento, moçada? Fundamento, entenda, apontar o artigo na Constituição. Templos religiosos têm que pagar IPTU? Eu quero o fundamento constitucional e depois qual código vocês iam procurar para ajudar a fundamentar. O CTN eu sei, mas eu quero saber qual é o primeiro fundamento constitucional, filho. Vocês estão ligeiros hoje, hein? Estão espertos, hein? 156B, concordam? Para não pagar IPTU? Sim ou não? Rápido. 150, inciso 6º, a linha B de bola. É isso? E qual o código ia ajudar a gente? CTN? Qual o número do CTN? Decreto, é lei, decreto-lei, é lei ordinária? Não. O CTN é lei ordinária que foi recepcionado como lei complementar. Qual o número do CTN? Está no seu vadão aí, pô. Qual é a lei do CTN? 5.172. De que ano? 66. É isso? 66. É uma lei ordinária, não é isso? Foi recepcionada como lei complementar. Então a lei 5.172 de 1966, é isso? Uma lei ordinária, foi recepcionada como lei complementar. Até aí, beleza? Lá no CTN, será que em algum artigo está descrito o que é IPTU? Porque pensa, a gente tem que completar a nossa fundamentação. Quanto mais dados, melhor. Será que algum artigo do CTN fala o que é IPTU? Artigo 32. Sublinhe, filho. E aqui vai minha dica. Se em algum momento da sua prova o cara falar de algum tributo, algum imposto, localiza na Constituição, não pare por aí, vá até o CTN para saber se algum artigo lá descreve aquele tributo. Se descrever o tributo, você usa essa descrição para começar a sua fundamentação. IPTU entende-se por chupa Corinthians, não sei o que, entre parênteses, artigo tal do CTN. Percebeu? E depois você vai buscar a isenção ou a imunidade. Isenção é prevista em lei, imunidade é previsto na Constituição. Até aqui tudo bem? Todo mundo junto? Tranquilex? Beleza. Estamos falando então que a nossa Constituição é leiga, laica ou não confessional. Daí trouxemos a questão de não se adotar uma religião oficial, o cuidado que pode haver um relacionamento entre Estado e religião, beleza? A nossa Constituição é laica, mas perceba, em certos momentos protege ou estimula aquela religião. Por exemplo,
não cobrando impostos. Até que tranquilo? Vá para o preâmbulo da Constituição. Em concurso, MP, magistratura, delegado, juiz, etc., aparecem alguns artigos, aliás, aparecem algumas questões que envolvem o preâmbulo da Constituição. Então, localizem o preâmbulo da nossa Constituição. Depois eu vou responder uma perguntinha do meu amigo Nemias, lá, que pergunta de habeas data e IMS. Tá bom, a gente já vai responder também, Nemias. Fica na bota aí que vai dar tudo certo. E aí, moçada? Localizaram? Aí está dito, nós, sob a proteção de Deus. Tem aí, meu filho? Tem Deus? Pode sublinhar Deus. Sublinhar, só sublinhar com um lapisinho, Deus. Filhinho, essa palavra Deus aí no preâmbulo não indica a adoção de uma religião oficial, meus amigos. A palavra Deus no preâmbulo não indica a adoção de uma religião oficial. A palavra Deus no preâmbulo não indica a adoção de uma religião oficial. Podia ser em nome de Alá, do copo d'água, em nome da santidade, do Erival, etc. Qualquer outra divindade podia ser citada. O Supremo já disse, a palavra Deus não indica a adoção de uma religião oficial. Tudo bem até aqui, moçada? Segunda dica, o preâmbulo não é de repetição obrigatória. É só uma introdução, cara. É só uma introdução. O preâmbulo não é de repetição obrigatória. Se não me engano, Rondônia não tem preâmbulo, a Constituição deles lá. Não cita Deus no preâmbulo deles lá. Beleza? Então a palavra Deus não indica a adoção de uma religião oficial. O preâmbulo não é de repetição obrigatória. Tudo bem daqui, moçada? Joinha? Tá. Palavra Deus, preâmbulo, tá. Outra coisa que o pessoal, vocês ouviram falar algum tempo atrás. Vocês ouviram falar que o PRDC aqui de São Paulo, o PRDC é o Procurador Regional de Direito do Cidadão. Tá? É um membro do Ministério Público Federal que atua na primeira instância. Tá? É o PRDC. Lá em Brasília fica o PFDC, Procurador Federal de Direito do Cidadão. Tá? Então, cada estado tem uma PRDC. O PRDC aqui de São Paulo propôs uma ação civil pública para retirar a palavrinha Deus seja louvado das notas de R$20. Nem sei o que deu com essa ação aí. Pergunto, senhores. Deus seja louvado numa nota de tantos reais. Indica a adoção de uma religião oficial? O que você acha? Não, qual que vai ser a tendência do juiz federal, ou do TRF, ou do STJ, ou do STF? É viável? Me diga, qual que é o interesse público de retirar das notas que estão aí vigendo, Deus seja louvado? Qual a viabilidade econômica? É interessante fazer isso? Você gastar milhões para retirar essa expressão? O que eu espero? Espero a nota vencer. Né? As notas têm certo tempo de validade, né, filho? Venceu o tempo, agora tira isso aí porque o pessoal não está gostando disso. Né? Mas obrigar a retirada e impressão de novas notas sem essa expressão é muita coisa, né, filho? É não ter o que fazer, tem outras coisas mais importantes para poder entrar com uma ação civil pública, né, filho? Beleza? Fala, filhão. Mas aquele negócio, né, cara? Vamos colocar então o nome do quê? Do copo d'água? Então, vamos em frente, avante, avante. Todo mundo ripa na chulipa. É nóis, é nóis. Alá Akbar. Né? Pensamento positivo, ânimo firme, como diz o Leone. Ordem e progresso. Pessoal, essa expressão não indica a adoção de uma religião oficial. Beleza? Tem coisas mais úteis para a gente se preocupar no nosso dia a dia. Beleza? Então, professor, mas foi dito aqui, mas e o ateu pode se sentir lesado? Paciência. Esse é um campo muito complicado de trabalhar. Eu falei para vocês, dei uma entrevista para uma TV Brasil, uma coisa assim, daquela moça que é de uma certa religião, que eles não podem fazer nada do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Respeito, parabéns, tal. Os judeus no sábado acho que não podem, os mais ortodoxos no sábado não podem fazer nada, não sei o quê. Respeito, beleza. Só que nessas próprias religiões tem situações excepcionais. Eu posso excepcionar essa situação no caso de vida ou morte, por exemplo. Então, tem um amigo lá, o Rafa, ele é judeu, um estagiário nosso lá. Ele explicando para ele, não, a religião, não sei o quê. Eu falei, respeito, cara. Mas eu pergunto, nessa treta entre Israel e Palestino, no sabadão vocês ficam de braços cruzados sem atirar no... Não, aí, para salvar a vida tem algumas exceções. Beleza? E se eu começar a ampliar essas exceções? E se cada religião criar um dia que não pode prestar concurso?
Como é que fica? Não, esse cara vai ser médico. Ele prestou concurso público. Só que é o seguinte, ó, de sábado eu não posso puxar plantão. E aí, como é que faz? Ó, o cara é engenheiro. Tem uma escala. Ah, mas de sábado eu não posso, ou de sexta eu não posso. Percebeu, moçada? Que essas excepcionalidades vão depender de caso a caso. A gente respeita todas as religiões e as suas afinidades. Só que eu tenho que pensar no Estado como um todo e pensar no artigo 19, inciso 1º. O que diz o artigo 19, inciso 1º? Pode ser adotada uma religião oficial? Sim ou não? Rápido. Nosso Estado o que é? É laico. Então qual é a tendência? As pessoas se adaptam ao Estado, não o Estado às pessoas. Essa é a tendência. Nessa entrevista que eu dei para a mocinha, ela prestou um vestibular X, ou era o Enem, uma coisa assim do tipo. Daí o pessoal do Ministério da Educação teve uma saída inteligente, eles colocaram assim, ó, se a pessoa tinha alguma ressalva religiosa, ela colocou lá, não posso fazer nada de sexta à noite até o pôr do sol do sábado. Daí o pessoal falou assim, beleza, é o seguinte, ó, a prova do Enem no sábado começa meio-dia. Vocês vão entrar, fica lá sem fazer nada, você não pode fazer prova, né? Fica lá sem fazer nada, prova rezando. O sol se pôs, você começa a fazer a prova. Eles ficaram até, se não me engano, 10 horas. Mas, novamente, essas excepcionalidades podem criar um caos do ponto de vista jurídico. Porque o nosso Estado é laico. Se eu abrir exceção para uma religião, tem que abrir para todas as exceções, todas as religiões. Eu posso criar uma religião que os meus seguidores, meus curtidores no Facebook também, não vão trabalhar de segunda a sexta. Nós vamos trabalhar só nas baladas de sábado e domingo. Isso! E aí? Eu vou ter um monte de seguidor. Isso pode afetar a estrutura do Estado. Como é que faz? Eu estou brincando para você pensar seriamente em casa. A gente não pode desprezar nenhum tipo de religião, beleza? Respeitar todas as religiões, mas tem que pensar do ponto de vista do Estado. Até que ponto essas excepcionalidades podem atingir o funcionamento e o interesse público, moçada? Ó, na minha religião não pode fazer transfusão de sangue. Eu sou médico do Sistema Único de Saúde, estou lá. Qual é a minha obrigação? Salvar a vida, não é isso? Eu tenho que fazer transfusão de sangue. Não vai fazer. Tá bom. Desmaiou, faço. Depois, a pessoa está salva. Vai tirar o sangue? O que você fizer para fora do meu plantão é problema seu. Aqui dentro eu sou obrigado a salvar a sua vida. Ah, mas porque Deus quer levar. Tá bom, então. Seu Deus está antecipando o inventário, então. Parabéns. Percebeu alguma? São situações, pessoal, que você tem que entender como advogado. Não quer fazer transfusão? Beleza. E aí? O médico vai responder ou não? Vocês estão no Ministério, passaram na prova da ordem, estão advogando. Prestaram concurso para o MP, vocês são promotores agora. Pessoal nervoso, mais irritado e tal. Está lá o médico, o cara morreu dentro do hospital, lá no centro cirúrgico, dependia de uma transfusão, o próprio indivíduo não queria, estava com uma anestesia local, não queria sofrer a transfusão de sangue. A família lá de fora impediu que você fizesse transfusão de sangue. Tem alguma excludente de licitude? Entenda, a pessoa não quis que você fizesse, os familiares impediram que você fizesse transfusão de sangue. Por conta disso, a criança, a pessoa morreu. Tem alguma excludente de licitude? Não olha para mim, olha para o Código Penal, me acha qual é o artigo que fala de excludente de licitude, filho. Eu estou pensando, eu também estou pensando, quero que você me aponte na lei, filho. Localiza o Código Penal, me diga onde estão as excludentes de licitude. E se nas excludentes tem alguma para você está advogando para o médico. Eu quero saber se você pode excluir a punição do médico. A vida é direito disponível ou indisponível? Eu acho que é indisponível, cara. E aí? A família segurou o médico, não deixou o médico atuar. A pessoa não deixava o braço tá para você conseguir colocar, você não conseguiu anestesiar o cara. Qual é a excludente de licitude para salvar o médico? Nós estamos advogando para o médico. Artigo 23? Qual inciso? Terceiro, qual que é aí? Estrito, mas não tem o dever de salvar a vida, pô? Se ele tem o dever de salvar a vida, ele não conseguiu salvar a vida, como é que você vai colocar esse excludente? Não olha com essa cara para mim, olha para o VAD e me dá uma resposta, pô. Quais são as excludentes de licitude? Vamos, qual a primeira? Estado de necessidade. Tá, qual que é a outra? Legítima defesa. Qual que é a outra? Segunda defesa legal. Qual que é a outra? Exercício irregular de direito. Cara, como é que eu vou sair disso aqui, cara?
Eu vou dizer o seguinte, né, não, eu quero excludente de ilicitude, não quero culpabilidade, eu quero excludente de ilicitude, não quero que ele seja punido. Eu quero que o tipo, não exista o tipo penal. O inciso primeiro falou o quê? Estado de necessidade. Eu até tentei, mas a família não deixou. É meio cruel. Mas dentre as exclusões de ilicitude, eu até tentei, mas eu não tinha como me desvencilhar. Eu estava amarrado, cara. Estado de necessidade às avessas. Eu até tentei, mas não tinha como. Daí a mocinha falou para a gente ir para a culpabilidade. Chega para mim onde está a culpabilidade no Código Penal. Eles estão querendo puxar para excludente de culpabilidade. Ocorreu o crime, mas não quero que ele seja punido. Está aí próximo, um pouquinho mais para frente. Culpabilidade. Você não vai encontrar excludente de culpabilidade, né? Mas dentro da culpabilidade, como é que eu vou deixar a pessoa ser punida de modo diminuto ou quase sem punição? Oh, lembrou bem, lembrou bem. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente responde isso aí. Beleza? Mas se eu não conseguir tirar a excludente de ilicitude para não ser ilícita aquela atitude, eu vou ter que diminuir a punibilidade dele. Eu tenho que pensar na punibilidade, na culpabilidade, melhor dizendo, né? Menor punição para ele. Mas daqui a pouco a gente responde para isso. Então, 9h05 a gente volta.